Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista com ênfase na articulação do quadril e hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente, mas que envolve a articulação do quadril. É um pouquinho diferente porque é um tipo diferente de impacto femoroacetabular que eu não falei ainda com vocês. Apareceu uma paciente com esse tipo de impacto e eu achei que era importante eu comentar qual é a diferença desse tipo de impacto com os outros, até para vocês saberem que tem um impacto a mais, não é só o tipo Kami ou o tipo Pincer. A gente tem um tipo de impacto a mais, que é chamado de impacto subespinhal ou impacto subespinal. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de impacto aí para vocês entenderem essas nuances, qual que é a diferença do tratamento, diagnóstico desse tipo de impacto e qual é a população que tem, assim como também entender os sintomas desse tipo de impacto. Eu estou com fone de ouvido aqui porque, ouvindo a minha própria voz, eu me concentro, tem um barulho na rua, né? Estamos aqui confinados com a história do coronavírus, Covid-19. Então, pessoal, qual é a melhor coisa? Me digam, qual a melhor coisa de estar confinado? É eu produzir informação de qualidade para vocês, para que vocês tenham uma informação de qualidade dentro da minha área, que é a ortopedia. Não vou falar da parte do vírus, essas coisas, talvez isso aí a gente vai falar com outro profissional, tá? Eu vou convidar ele para participar aqui, vamos ver se ele topa. Então vamos falar desse impacto acetabular. Isso aqui é uma aula que eu dei já em alguns locais. Então, qual que é a definição desse tipo de impacto? É o contato anormal entre a parte anterior e inferior do colo femoral e a espinha ilíaca anteroinferior, que é aquela sigla EIAI, espinha ilíaca anteroinferior, durante a flexão do quadril, causando uma lesão compressiva na cápsula indiretamente do labrum e do tendão anterior do reto anterior da coxa. Então, para vocês compreenderem qual é a ponta do ossinho que eu vou estar falando, aqui é um ossinho da bacia, tá? Ele tem várias proeminências. Cada proeminência dessa, cada curva desse ossinho tem um osso. Isso que o pessoal estuda na anatomia no primeiro ano de medicina. Então, essa pontinha daqui, ó, é a famosa espinha ilíaca antero-inferior, onde se insere o tendão do reto femoral. Nós vamos ver mais adiante aqui na apresentação desenhos. Essa apresentação vai ser um pouquinho gráfica, vai mostrar alguns elementos aí, algum desenhozinho, alguma coisa anatômica, mas nada que eu acho que vocês não possam aí suportar. É algum detalhezinho aí a mais. Vamos lá, classificação. Tudo na ortopedia tem classificação, nós adoramos classificações porque as classificações nos ajudam a descobrir qual é o tipo que tem melhor desfecho e nos ajudam a escolher os tratamentos para cada tipo. Tá? O meu mouse está bem pequenininho ali, mas vai servir para o que eu quero mostrar, que em torno de 40% são do tipo 3 e do tipo 4, da classificação do formato dessa proeminência óssea. Então notem que a proeminência óssea ela pode vir muito abaixo da linha do acetábulo, como o tipo 4, que sobrepõe a linha do acetábulo. Vocês vão notar que tem algumas coisas que estão escritas em espanhol, tá? Mas não levem a mal que eu dou essa palestra em vários locais, então aqui está uma mistura de espanhol com português, certo? Então a gente tem uma classificação para isso, já é bem reconhecida. Anatomia óssea, então. Essa musculatura aqui, que está desenhada, é uma das porções do quadríceps, que é o reto femoral, e ele se insere metade na espinha ilíaca anterior-inferior e a outra metade ela faz uma expansão e se insere sobre a borda do acetábulo. Não é exatamente metade-metade, isso pode ter uma variação de uma pessoa para outra. Então aqui numa visão mais focada, né? Aqui o reto femoral, que é uma parte do quadríceps, a única porção do quadríceps que ultrapassa a linha articular, diga-se de passagem, ela se insere então aqui na espinha ilíaca anteroinferior e ela se divide uma expansão para a região supraacetabular, que é a chamada a porção indireta da cabeça do reto. Então aqui mostrando com um detalhe maior a parte do ossinho a qual a gente está se referindo, que é a espinha ilíaca anteroinferior, já que o tema é impacto subespinal ou subespinhal. Então vamos mostrar aqui a pontinha, novamente, é essa pontinha que a gente está se referindo aqui, ó. Aqui o encaixe é onde entra a cabeça do fêmur, e essa pontinha aqui
é onde o músculo se liga e que causa essa alteração aí em alguns pacientes, né? Vamos ver adiante o que é essa alteração e o que isso causa. Então, por quê? A espinha ilíaca anteroinferior ela é um centro de ossificação secundária um pouco mais tardio, de ossificação um pouco mais tardia, que fecha lá na idade de 20 a 22 anos. Ou seja, essa proeminência óssea está mais sujeita ao estresse muscular de uma forma tardia. E especialmente atividades físicas que tenham o chute é onde estressam mais essa proeminência óssea. Então aqui a gente tem um severo estresse mecânico em núcleos de crescimento no esqueleto imaturo, onde leva uma grande carga axial, fornecimento muscular extremo, um aumento substancialmente aí de alterações nesses núcleos de crescimento. Vocês já devem ter visto uma história como essa, né? Isso aqui é um exemplo do Rafael Nadal. Foi escolhido ele aqui porque eu achei essas fotos dele desde criança com uma raquetinha de tênis, treinando, depois aqui na pré-adolescência, adolescência e aqui adulto. Então isso está acontecendo cada vez mais, um estímulo super precoce para jovens entrarem em esportes de alto rendimento, e isso provavelmente vai ter alguma consequência, como vocês vão ver aqui mais adiante, alguns estudos que mostram o efeito do esporte precoce. Veja bem, eu não estou dizendo para que as pessoas não façam esportes, mas focar num monoesporte de uma forma muito intensa pode levar a algumas consequências como essa. Então aqui é sobre anormalidades na espinha ilíaca anteroinferior em atletas de futebol de alto nível, um estudo usando um exame de tomografia computadorizada em 3D. E foi feito aqui entre pacientes de 15 a 30 anos, foram 71 pacientes que eles tinham feito cirurgias para o impacto femoroacetabular e resolveram analisar como é que era o formato dessa proeminência óssea nesses pacientes. Então vejam que interessante aqui. Destes pacientes, tá, eles tinham aqui um ângulo alfa de 69 graus, com impacto femoroacetabular tipo CAMI, e com 89% de anormalidades da espinha ilíaca anteroinferior, isso os pacientes do sexo masculino. Pacientes do sexo feminino, com um CAMI médio de 55,6, é uma característica feminina ter menos alteração no fêmur, né? Tem menos CAMI, mas elas também tinham uma alteração importante da espinha ilíaca anteroinferior. Então, normalmente na população brasileira, a gente vê esse tipo de alteração muito mais frequente em homens por causa do esporte do futebol, que é mais praticado por homens. Em outros países, como nos Estados Unidos, o futebol é mais praticado pelas mulheres e essa alteração ela é jogada um pouquinho mais para mulheres, porque essa alteração ocorre pelos esportes de chute. Então não é tanto ligado ao sexo em si, mas é ligado ao tipo de esporte. Por isso aqui essa característica, tá? Então aqui é uma coisa interessante para mostrar como o estresse modifica o formato das articulações. Então aqui é analisando o CAMI, mas serve para explicar isso, que esse é um estudo bem clássico aqui, feito pelo grupo da Suíça, o Semberock, que agora ele tomou o lugar do Gans. Então assim, é um estudo de um grupo muito sério aqui. Então eles analisaram aqui um estudo de nível de evidência grau 2, tá? Eles analisaram o desenvolvimento do impacto tipo CAMI entre crianças e adolescentes desportistas de alto rendimento e comparando com o grupo normal. Então aqui, o que se notou? Que houve uma alteração do ângulo alfa, tá? Comparado com o grupo controle nos esportistas de alto rendimento, né? Então vejam aqui, a linha mais clara é o grupo controle e a linha mais escura são os jogadores de basquete no nível mais profissional. Então, uma alteração do ângulo alfa quando a física estava fechada, quando a física estava aberta ainda, então assim, a placa de crescimento do fêmur estava aberta ainda, com essa alteração, então já conseguimos ver uma alteração com a placa de crescimento aberta,
E depois que a placa de crescimento fechou, essa alteração se tornou mais significativa ainda, tá? O que é uma coisa bem interessante. Então vejam bem aqui embaixo é o grupo controle, tá? E aqui em cima são os atletas. Então notem que o grupo controle, quando a FISE estava aberta ainda, e depois a FISE fechou, teve uma alteração muito pequena. Então, praticamente, isso aqui não tem uma alteração estatisticamente significativa. A FISE aberta tinha 47 graus, a FISE fechada com 47 graus. Agora, os atletas com a FISE fechada estavam em torno de 53 graus e com a FISE, com a FISE aberta em 53 graus e depois com a FISE fechada pulou para 64 graus. O que significa isso? Tá, eu sei que essas palavras são diferentes, não é do vocabulário de vocês, eu sei disso, mas eu estou aqui para traduzir. Essa aqui é a função. O que significa o seguinte: o estresse em excesso, especialmente de um monoesporte, de um esporte único, que tenha um baixo centro de rotação e um estresse cisalhamento alto em cima da articulação do quadril, ela modifica o formato do fêmur proximal, que é o que mostra nesse estudo, fazendo com que surja aquele cucuruto, aquela bolinha na cabeça do fêmur, que é o bump ósseo, na verdade, entre a transição entre a cabeça e o colo do fêmur. Então, é o seguinte: o exercício molda o esqueleto. O exercício transforma o esqueleto. Quem já não ouviu falar aí daquela história, se a criança tem a perna torta, coloca no balé para endireitar. Já ouviram falar, né? Quem já ouviu falar, não, se ele tem a coluna torta, coloca na natação para endireitar. Vocês já ouviram falar nisso, né? Só que vocês ouviram falar o para endireitar, né? Vocês nunca ouviram falar o esporte para talvez causar um problema, infelizmente. Então aqui, o monoesporte, a criança sendo focada, fazendo apenas um tipo de esporte, transfere todas essas cargas, esse estresse na articulação e isso transforma o formato da articulação. Então, as manifestações clínicas, aqui um exemplo, né? Vocês estão vendo a seta branca aqui mostrando essa proeminência óssea exagerada. E normalmente, o que acontece? O paciente tem um dor ou desconforto na flexão máxima do quadril. Muitas vezes não é dor, é desconforto. Essa é uma palavra muito utilizada pelos pacientes, com uma certa limitação na amplitude de flexão, comparado com pessoas normais e às vezes comparado com o outro lado, mas é muito comum ter em ambos os lados. A perna dominante, a perna que chuta, tem a tendência de ter alteração maior. O paciente tem dor na palpação da espinha ilíaca anteroinferior. A espinha ilíaca anteroinferior ela é profunda, então a palpação dela é um pouquinho difícil. Tem que ser feito assim com calma, com cuidado, tentando passar a mão por detrás das musculaturas mais superficiais. E o paciente apresenta uma melhora apenas parcial da dor e uma certa persistência da limitação de flexão depois do teste com anestésico. Quando a gente tem dúvida se a dor vem de dentro da articulação ou fora da articulação, a gente pode fazer esse teste anestésico e saber se a dor vai ter uma melhora ou não, que é basicamente colocar um anestésico dentro da articulação. Radiologicamente, a gente pode ver uma avulsão da espinha ilíaca anteroinferior, o músculo pode ter arrancado ela, isso pode ter acontecido. Calcificações no músculo do reto anterior da coxa podem se formar nessa região. Aqui embaixo da seta tem uma pequena calcificaçãozinha e essa aqui é a representação da espinha ilíaca anteroinferior proeminente. E existe então uma falsa retroversão acetabular com esclerose excessiva no rebordo. Então é bem o que mostra aqui. Alguns médicos ortopedistas ou médicos radiologistas podem confundir essa proeminência como parte do acetábulo, mas ela não é parte do acetábulo. Isso aqui é uma projeção radiográfica da espinha ilíaca anteroinferior. O acetábulo está aqui em cima. E pode ocorrer cistos, formações císticas na parte mais distal do colo, mais ou menos por essa região aqui onde o impacto ocorre. Não é a alteração mais comum da gente ver, mas é uma coisa que pode acontecer nesse ponto e nesse ponto. Então aqui é um exemplo de um paciente que sofreu a avulsão da espinha ilíaca anteroinferior. Notem aqui no quadril direito do paciente, que é o que fica desse lado aqui, um fragmento ósseo que ele foi arrancado pelo músculo. Então assim,
ele quebrou não tanto pelo impacto do osso contra ele, propriamente dito, porque esse paciente tinha um CAMI, ele tinha até uma limitação também do ponto de vista no fêmur contra o acetábulo, mas o músculo reto anterior da coxa, quando esse paciente era mais jovem, né, isso aqui é uma coisa mais crônica, ele arrancou um pedaço do osso da bacia, especificamente da espinha ilíaca anteroinferior. Então notem aqui o osso na incidência AP de raio-x, aqui na incidência de Dan 45 graus, o osso e o CAMI presente, e aqui o tratamento, o osso removido por videoartroscopia e o impacto femoroacetabular tipo CAMI tratado em um mesmo momento, que é o ideal, obviamente. Aqui um outro exemplo bem interessante, porém muito mais sutil, de também impacto subespinal. Notem aqui uma pequena calcificaçãozinha, esse quadril olhando por esse ângulo ele parece muito normal. Quando a gente olha na tomografia computadorizada, notem que a implantação da espinha ilíaca anteroinferior ela é bem baixa, bem junto ao rebordo acetabular. Nesses casos aqui, muitas vezes a gente pode usar lançar a mão desse software, que é um software que analisa o movimento com informações da própria tomografia do paciente. Então esse aí é o próprio quadril do paciente e esse software vai analisando os movimentos e nos mostra aonde que ocorre esse impacto. Então ele mostrou que na rotação interna do quadril, com flexão de mais ou menos 27 graus, ocorre um impacto. Aí eu peço para que o software me mostre qual é a parte que deve ser corrigida. E o software ele pinta naquela região ali do quadril qual é o ponto que deve ser corrigido, inclusive me dando uma noção de profundidade, o quanto que eu tenho que fazer a ressecção óssea, bem interessante. E aqui a gente vê então na tomografia, onde que estava ocorrendo o problema, aqui na simulação, qual é o sítio que deve ser corrigido, e aqui no pós-operatório, aonde que foi corrigido com a cirurgia. Notem que tem dois pequenos orifícios aqui, que são os orifícios para as âncoras. Então aqui a gente tem a correção, aqui uma visão artroscópica, onde foi feita essa correção, e aqui embaixo temos as âncoras, fixando uma lesão labral. Notem que isso aqui é uma lente de aumento, né? Esses fios aqui eles têm menos de 1 milímetro de espessura, então isso aqui é um fiozinho que está sendo usado para fazer a sutura do labrum, né? E aqui embaixo está a cabeça do fêmur, aqui em cima é a bacia, no local onde a gente corrigiu o impacto femoroacetabular tipo subespinhal. Em resumo, pessoal, então assim, a morfologia da espinha ilíaca anteroinferior, ela existem várias variações que podem ser patológicas, tá? Usualmente está associada aí aos esportes de chute, como eu falei. As deformidades do tipo CAMI frequentemente estão correlacionadas com a morfologia potencial patológica da espinha ilíaca. Qual que é a mensagem aqui? Se um paciente tem CAMI, se ele tem um impacto femoroacetabular, tem que sempre observar como é que é a anatomia da espinha ilíaca anteroinferior. Nem sempre vai precisar fazer a tomografia computadorizada em 3D, obviamente, mas a gente tem que observar como é que é o formato dessa espinha para ver se realmente esse paciente não tem que fazer o tratamento concomitante. E existe uma associação forte das atividades físicas em um esqueleto imaturo e alterações morfológicas da espinha ilíaca anteroinferior e do offset da transição colo-cabeça femoral. Todo paciente com impacto femoroacetabular tipo CAMI tem que ser descartado que tenha o pinçamento, o impacto subespinhal, e alguns dos resultados são negativos para o tratamento do impacto femoroacetabular. Pode ser, né? Então imagina o seguinte, alguns pacientes que trataram para o impacto femoroacetabular e não tiveram uma melhora significativa, pode ser que foi subdiagnosticado o impacto subespinhal. Então, pode ser que teve um subdiagnóstico. Aqui tem um errinho aqui, né? Não levem a mal aí. O importante é vocês terem a mensagem de qualidade. Então, pessoal, qual que é a mensagem aqui? É eu deixar esse conteúdo lá disponível para vocês saberem que existe um impacto subespinhal ou subespinal. Quando vocês forem diagnosticados com isso, vocês acharem um conteúdo explicando o que é isso, e como é que se faz a correção dessa alteração. Dessa forma, a gente vai aumentando aí o conteúdo à base de explicações dentro da internet.
Então, pessoal, peço para que vocês, se sabem de um amigo que vai precisar fazer uma cirurgia de quadril, cirurgia por vídeo, pode encaminhar para ele, mostrar para os seus familiares, olha, eu tenho um diagnóstico disso, o Dr. Guzmão disse para mim que ia fazer, que eu falei para essa menina, foi uma paciente de sexo feminino. E aí vejam, olha, vejam que interessante, eu perguntei para ela assim, que esporte que tu fazia na adolescência? Ah, eu jogava bastante futebol. Aí fechou, né? Fechou, matou a charada. Então notem que não é tão comum aqui o futebol entre as meninas, mas apareceu uma paciente com essa alteração, eu pensei, ó, é um esporte de chute, pode ser artes marciais, pode ser futebol. Quando eu perguntei, ela falou, não, eu jogava bastante futebol. Então ali mostra realmente está desenhado no esqueleto o tipo de esporte que foi praticado aí na adolescência e pré-adolescência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam desse formato aqui, né? Com alguns slides ali mostrando, porque daí eu posso mostrar alguns detalhes para vocês. Eu tenho muitas palestras que já estão prontas e a minha ideia é mostrar alguns detalhes dessas palestras aí para vocês, que trazem um conteúdo importante para que o paciente entenda mais sobre a sua doença. Como uma paciente consultou comigo lá em São Paulo, né? Ela me falou, Dr. Guzmão, o senhor falou num vídeo que nós tínhamos que ser mini especialistas, né? Mini especialistas na sua doença, na sua alteração. E eu acho que é interessante, acho que é muito válido o paciente entender mais do seu problema para que a decisão em conjunto do médico e do paciente possa ser melhor. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.